O Informativo da Educação Superior é uma publicação virtual editada pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação que destaca fatos de relevância para as universidades, centros universitários e faculdades. Nessa edição, relativa a janeiro de 24, nós vamos comentar no primeiro bloco os assuntos mais específicos do ensino superior. E não poderia ser diferente, a primeira matéria é sobre o calendário que todas as instituições terão que observar para protocolar seus processos junto ao Ministério da Educação. Então, o MEC liberou um calendário estabelecendo épocas de entrada de processos e está tudo definido para o ano 2024 inteiro. Alguns têm fluxo contínuo e outros têm especificamente épocas definidas. É também dentro dessa mesma linha, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, também definiu o calendário para a parte de mestrados, doutorados e pós-doutorados. Não temos os calendários definidos. Temos também que estabelecer que foi aprovado, mas numa versão ainda preliminar, o Plano Nacional de Pós-Graduação. Cabe à CAPES fazer a definição do Plano Nacional de Pós-Graduação. Foi trabalhado isso para os próximos anos e a CAPES liberou uma versão preliminar. Ainda vai ter contribuição da sociedade, da comunidade acadêmica, mas já temos pelo menos as linhas gerais do plano para os próximos anos definidos. E uma última matéria nesse primeiro bloco, quando nós falamos especificamente sobre o ensino superior, é o destaque sobre a utilização das siglas UNE. O Conselho Nacional de Educação tem um estudo, até não é recente, mas que estabelece que só pode utilizar a sigla UNE, universidades e centros universitários. Então, você não pode ter uma faculdade que tenha uma abreviatura como UNE, porque estaria induzindo a entendimento que era uma universidade. Então, há um parecer do Conselho Nacional de Educação, que nós destacamos, ele deixa bem claro isso, que não seria possível haver o reconhecimento de instituições que tenham denominações que confundam com os centros universitários e faculdades. Fechamos assim esse primeiro bloco e vamos para o segundo bloco, matérias mais coletivas aplicáveis à educação superior e à educação básica no nosso país. Nesse segundo bloco do nosso informativo, nós vamos falar sobre normas aplicáveis tanto à educação básica quanto superior, públicas e privadas. E o mês de janeiro de 2024 foi um mês pródigo em leis e decretos. Nós tivemos várias leis que foram aprovadas, alguns decretos e outros pontos que nós vamos mencionar, mas destacamos logo de início a aprovação da Lei 14.811, dia 12 de janeiro, que fala das medidas de proteção à criança e adolescente quanto a aspectos de abuso sexual e outras violências para crianças e adolescentes. Então, essa lei já está em vigor, naturalmente é uma lei complexa, exige por parte das instituições algumas providências, inclusive ter a análise da ficha policial, da folha corrida, chamada assim, atestado de antecedentes criminais de todos os funcionários, todos os trabalhadores das escolas públicas e privadas. Então, é uma norma que traz um fato novo para todas as instituições. Não há uma restrição se o colaborador tem que ter uma condenação criminal, mas ele não pode ter uma condenação criminal se for ligado a crimes contra a infância e adolescência na área de exploração sexual ou abusos sexuais. Então, aí a instituição tem que demiti-lo com base nessa legislação aprovada agora em janeiro. Tivemos também um outro decreto, na verdade uma lei, a Lei 14.798, estabeleceu o Dia Nacional da Educação Legislativa. O que é educação legislativa? A educação legislativa é a educação feita pelas escolas de governo, federais, estaduais ou municipais, mas temos agora um dia de comemorativo que também foi aprovado por uma lei federal. Tivemos uma outra lei, a Lei 11.876, que criou o Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional. Então, essa lei cria realmente um decreto, melhor dizendo, não é uma lei, mas cria o Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional,
que vai dar subsídio aí para o governo federal e estaduais trabalharem nessa lei. Tivemos também a aprovação de uma lei, a Lei 14.818, do incentivo financeiro para estudantes de ensino médio. A base é uma lei complementar, que foi editada em dezembro, mas essa lei permite que o governo federal pague uma poupança, estabeleça uma poupança para evitar a evasão no ensino médio nas escolas públicas. Tivemos também uma outra lei, a Lei 14.817, com as diretrizes para a valorização dos profissionais de educação básica, que altera a LDB. Então, essa lei é mais uma alteração da LDB, mas que traz, entre outras coisas, as diretrizes para a valorização dos profissionais de educação. Também temos que citar a Lei 14.819, que fala da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. Era um projeto que tramitava já no Congresso Nacional e agora temos uma Política Nacional de Atendimento Psicossocial nas Comunidades Escolares como um todo. Em termos de legislação foram essas, mas nós temos aí que destacar também que o Ministério da Educação está definindo os parâmetros nacionais para a qualidade na educação infantil. Então nós temos aí algumas diretrizes nesse sentido, já iniciadas pelo Ministério da Educação. Tivemos também projetos definidos prioritários do Ministério da Educação para 2024. O ministro apresentou ao Presidente da República quais eram os projetos prioritários para 2024. Tivemos a divulgação do Censo da Educação Básica 2023, com os números muito importantes para as escolas públicas e para os municípios, porque por ali é que estabelece a distribuição de recursos. E tivemos também o acontecimento da Conferência Nacional de Educação. A Conferência Nacional de Educação é o marco preparatório de um Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Aconteceu no final do mês de janeiro, em Brasília, com representações diversas, mas estabelecendo as linhas gerais que serão apreciadas pelo Congresso Nacional. Então, foi um marco referencial nesse mês de janeiro. Como fazemos todos os meses, mencionamos um bloco sobre o Conselho Nacional de Educação, que teve a primeira reunião em janeiro, a primeira reunião do ano, com a pauta relativamente cheia, e temos aí a liberação dessa pauta e tivemos cerca de 100 pareceres que foram apreciados, não foram liberados ainda os pareceres, mas já temos a reunião realizada com uma participação híbrida. Alguns teve um evento presencial, mas o restante foi tendo reuniões mais fechadas mesmo para análise de processos. O calendário das reuniões já tinha sido definido, mas ressaltamos novamente, todas até dezembro já está feito, e temos também as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos docentes de educação básica. Foi aberta uma consulta, foi estabelecido um prazo e foi prorrogado esse prazo até 1º de março. Então, instituições podem apresentar as suas sugestões de aperfeiçoamento das diretrizes curriculares para a formação de professores na educação básica. Esses foram os principais fatos e acontecimentos do mês de janeiro de 2024.